Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola de Monitoramento de Cargas. Essa aula agora é a segunda aula do módulo 2, onde trataremos das etapas do processo de treinamento. Essa é uma aula que eu gosto demais e, surpreendo-se, ela tem um slide. Nesse slide, eu vou tratar de uma das figuras que eu mais gosto quando eu falo de treinamento. Eu já falei dela hoje não, já falei dela nesse curso. E falei que ia ter um momento que eu ia tratar dela de ponta a ponta. Eu falei que ia ter um momento que a gente ia destrinchar ela. Eu vou usar partes dela em alguns momentos da aula, mas agora vai ser o momento onde eu vou tratar do processo de treinamento como um todo, no nível macro, no olhar como um processo e todas as suas etapas se complementando. Então, começando pelo começo, aqui em cima, quando a gente identifica o que é a performance que a gente quer atingir, o que é a performance desejada para uma determinada modalidade, para uma determinada população, para um determinado cliente, para um determinado personal, para um determinado paciente, para um determinado aluno. Então, a partir do momento que a gente entende o que é a performance para ele, a gente vai desenhar quais são as adaptações que ele precisa, a gente vai elencar, né, quais são as adaptações que ele precisa para ele atingir essa performance, ou seja, quais são os determinantes de performance. A partir do momento que eu levanto quais são os determinantes de performance, eu tenho ali os objetivos de treinamento desenhados, cada um com as suas ênfases na sua hierarquia. E quando a gente pensa, por exemplo, o que um maratonista precisa? O maratonista precisa de adaptação cardiorrespiratória como a sua prioridade 00. Ele precisa de treinamento de força? Sim. É objetivo de performance dele? É determinante de performance dele? Não necessariamente. Ainda que a gente entenda que o treinamento de força ele é base para corredor, o corredor precisa de treinamento de força, a própria corrida por si só ela é responsável ali pelas adaptações específicas ao treinamento, e quem de fato determina a performance é a capacidade dele de correr, não de levantar peso, certo? Ainda que a gente entenda que a força seja importante de base para o corredor. Entenderam? Por exemplo, quando eu olho para o outro extremo, eu pego um atleta de powerlifting, um atleta de levantamento de peso, um basista que precisa agachar, fazer um levantamento terra e supino com a maior carga possível. Qual é a determinante de performance desse indivíduo? Força. Isso aí. Força básica. Força onde o indivíduo precisa levantar a maior carga possível sem necessariamente um tempo para aquilo. Tem outros esportes que a gente já precisa de força rápida. Então, essa é a jogada. Tem esporte que a gente precisa de valências múltiplas. Por exemplo, no CrossFit, o indivíduo ele precisa se desenvolver bem em diferentes valências físicas, em diferentes qualidades físicas. Então, a partir do momento que a gente entende o que de fato determina a performance para aquele indivíduo, para aquela população, a gente levanta ali os determinantes de performance, que são os objetivos de treinamento, ou seja, quais são as valências físicas que eu preciso desenvolver nesse indivíduo, nesse camarada. E quando a gente olha para a população comum ou para indivíduos, para pacientes, a gente vai ver ali o que são os determinantes de performance para um indivíduo que ele precisa melhorar ali, um indivíduo com síndrome metabólica. Vamos pegar logo um combo. Um indivíduo com síndrome metabólica, que é obeso, tem diabetes, hipertensão arterial e hipercolesterolemia, certo? Quais são os determinantes de performance desse indivíduo? Quais são os objetivos de treinamento? Os objetivos de treinamento são melhorar os marcadores clínicos. Eles indiretamente melhoram a partir do momento que aquele indivíduo, predominantemente, não vou entrar aqui nesse mérito porque o curso não é sobre isso, de programação, de treinamento para populações especiais, nem para populações saudáveis e atléticas, mas a literatura já é bastante vasta no sentido de mostrar que exercício aeróbio, o de força também, mas o exercício aeróbio ele tem um poder maior de proporcionar essas adaptações metabólicas. Então, melhorando a capacidade cardiorrespiratória daquele indivíduo, fazendo com que ele gaste mais caloria, botando um treinamento de força de base para ele, fazendo com que ele cada vez mais diminua a sua massa corporal,
do seu perímetro de cintura, melhora a regulação dele, hormonal, metabólica, eu começo a atingir os objetivos de treinamento, que são as variáveis clínicas. Estão entendendo por que eu fiz questão de botar esses exemplos distintos? Eu peguei modalidades esportivas que dependem de uma qualidade física, modalidades que dependem de múltiplas qualidades e uma população clínica. Para vocês verem que, mais uma vez eu repito, o processo de monitoramento de carga, ele se aplica a todo mundo que treina. Monitoramento de carga de treino serve para quem treina. O que vai mudar são os objetivos e os meios para alcançar os objetivos. A gente vai olhar, a gente vai dar destaque, a gente vai dar foco naquilo que precisa dar foco. Entendeu? Então, vamos lá. Entendida essa primeira parte aqui dessa figura, os determinantes de performance, eles vão desenhar os objetivos, eles vão levantar para a gente os objetivos de treinamento que têm relação direta com a capacidade de performar. A partir do momento que eu levantei isso, fica fácil entre aspas, né? Mas a gente já sabe o que a gente precisa treinar para desenvolver aquela qualidade específica. E isso é uma das coisas que o professor de educação física mais sabe fazer. O indivíduo, para desenvolver potência, ele precisa treinar o quê? Qual tipo de exercício? Com que frequência semanal, né? Com que organização? Qual é a qualidade? Com que tipo de treinamento? Com que velocidade? Qual a quantidade? Quantas repetições? Quanta intensidade de carga ele precisa colocar? Qual o intervalo entre as séries? Então, a partir do momento que a gente levanta os objetivos de treinamento, a gente organiza ali a dose de exercício adequada para promover essas adaptações crônicas que estão associadas aos objetivos, reforçando um conceito que eu já tinha colocado anteriormente para a gente lembrar. Então, toda hora eu vou ficar lembrando de alguns conceitos que já foram levantados. E, para isso aqui, a gente modula quem? A gente mexe com quem? Com a carga externa. Então, quando a gente olha para prescrição de treinamento, para atingir esses objetivos, a gente está modulando ali, a gente está manipulando quem? As variáveis de prescrição de treinamento, que nada mais são que a carga externa de treino. Aquilo que a gente entrega, aquilo que o indivíduo realiza. Para isso, para ele dar conta de realizar esse trabalho, esse treinamento, ele vai manifestar algumas respostas psicofisiológicas ou psicobiológicas. O indivíduo, para correr, ele aumenta a temperatura corporal, ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a ventilação, ele aumenta a circulação sanguínea, ele aumenta uma série de... ele dá start a uma série de reações químicas, metabólicas, hormonais, neuronais, para dar conta de realizar esse trabalho físico. E essas respostas durante o exercício são classificadas como variáveis de carga interna, que a gente já viu na aula anterior. E essas respostas de carga interna, elas dependem de uma série de características individuais e ambientais que vão influenciar nessa resposta, e que isso diz para a gente muito sobre as adaptações ao treinamento, ou seja, se aquele indivíduo está adaptando positivamente, se ele não está adaptando, ou se ele está adaptando negativamente, tá? Ou se ele está piorando. Então, realizou o exercício, manifestou a resposta de carga interna, uma resposta psicobiológica, eu vou monitorar aquela resposta e vou saber se de fato é aquilo que eu espero. Eu espero que ele melhore, eu espero que ele estabilize. Eu não espero que ele piore, mas se ele piorar, eu vou precisar saber o que está acontecendo. Então, se esse indivíduo ele está adaptando positivamente, ele está atingindo ali os resultados de treinamento, ele está atingindo os objetivos, certo? Então, à medida que ele realiza aquele programa de treinamento que foi desenhado para ele, aquele exercício com aquela organização, com aquela quantidade, que representa a carga externa, ele repetiu aquilo várias vezes, manifestando ali respostas de carga interna, e foi adaptando, e a gente percebeu que ele foi adaptando conforme as respostas a cada sessão de treinamento. A gente percebia que tinha um indicador ali para mim que, no caso da força, por exemplo, treinando força em velocidade, cada vez que ele realizava o treinamento, eu percebia, ou a cada semana, eu percebia
que ele já estava conseguindo se movimentar com mais velocidade para a mesma carga. Então eu fazia o quê? Reajustava a sobrecarga de treinamento, a sobrecarga de intensidade. E aí dele voltava para uma velocidade que era ali a velocidade ótima. Daqui a pouco ele aumentava de novo. Eu ia lá e botava mais sobrecarga de intensidade. Então, isso são indicativos de adaptações ao treinamento. Por exemplo, o indivíduo que ele está realizando um treinamento qualquer, vamos dizer que um treinamento em circuito, e à medida que ele vai adaptando, ele relata uma percepção de esforço menor para a mesma dose de treinamento. O que, que isso significa? Adaptou positivamente. Eu vou lá e faço o quê? Ajusto a carga de treino. Isso serve para todas as modalidades e todas as situações. Então, a carga interna, ela vai dizer para a gente se o indivíduo está adaptando positivamente ou não, se ele está estabilizado, se ele está adaptando negativamente, certo? Se ele está adaptando positivamente, é bem provável que ele está começando a atingir os objetivos de treinamento, e dentro da minha programação, dentro da minha rotina, alguns exercícios já têm a capacidade de dizer para a gente de cara se ele está atingindo os objetivos de treinamento. Então, se ele está conseguindo mobilizar mais carga, eu já sei que ele está aumentando a força, uma qualidade física que eu estou objetivando. Se eu sei que ele está conseguindo realizar um treinamento com um tempo menor, para uma percepção de esforço menor, com uma frequência cardíaca menor, eu sei que ele está adaptando a parte cardiorrespiratória, certo? Então, ali aprimorando uma qualidade física que pode estar associada ou não aos meus objetivos de treinamento. E quando ele vai atingindo esses objetivos, eu vou reavaliar se aquilo ali está dentro do que eu esperava ou não. Se eu preciso modificar, se eu preciso modular, se eu preciso reajustar aqui a dose de treinamento para que esses objetivos eles sejam aprimorados e novas metas foram lançadas, ou eu preciso redistribuir ali a dose de treinamento porque eu alcancei alguns objetivos, mas outros não. Então, tudo isso é o processo, é um ciclo infinito, aonde o indivíduo ele vai treinar, organiza treinamento, aplica treinamento, avalia a resposta de carga interna, avalia se ele está atingindo performance, avalia se ele está atingindo os objetivos de treinamento e se esses objetivos de treinamento são transferidos para a capacidade de performance dele para a atividade fim. Tá? E desce de novo e o ciclo vai girando eternamente. Outros componentes que não estão nesse ciclo, isso aqui é o processo de treinamento, não é o processo de monitoramento de carga de treino. Ainda que a gente elenque aqui, levante, o desenho direitinho, o que é carga externa, o que é carga interna, o que influencia na carga interna, faltou aqui nessa figura, olhando pelo viés, pelo ângulo do monitoramento da carga de treino, a parte de monitoramento de fadiga e prontidão, tá? Isso aí a gente vai falar mais adiante. Então, para essa aula, eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez a sua atenção e te espero na próxima aula.